Lição de número 2: Sal da terra e luz do mundo. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista Adultos. O tema do nosso trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, e estamos estudando a lição de número 2, Sal da Terra, Luz do Mundo. Queremos ainda lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que acessou o nosso canal pela primeira vez, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, a proposta dessa lição é estudar sobre a importância da nossa influência como cristãos no mundo. Assim, analisaremos esse assunto a partir das metáforas do sal e da luz presentes no Sermão do Monte. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e, por isso, não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido é: se você ainda não assinou o nosso canal, então olhe que maravilha, os vídeos são lançados todos os domingos a partir do meio-dia, para que você tenha tempo suficiente para preparar a sua aula durante a semana. Então lançamos o vídeo com muita antecedência para ajudar você no preparo da sua aula. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem imagens, subsídios, quadros, gráficos e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário e compartilhe com seus amigos e irmãos aí na sua igreja. Queremos, nessa ocasião, saudar a amada congregação de Jardim Petrópolis 1, na pessoa do pastor Clóvis, professora Clenilda e tantas outras professoras e professores que nos acompanham no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Um grande abraço, a paz do Senhor a esta igreja tão amada e tão querida por todos nós. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos proceder agora com a leitura do cabeçalho da nossa lição. Lição de número 2, que tem como tema Sal da Terra, Luz do Mundo. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 e o versículo de número 14, que diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos agora para a verdade prática. Diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 até o versículo de número 16. Objetivos da lição. São 3 os objetivos que os professores devem alcançar em sala de aula. O primeiro objetivo é apontar a função do sal. Segundo objetivo, destacar a função da luz. E terceiro objetivo, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, no primeiro ponto nós vamos estudar o sal tempera e conserva, os seus 3 subtópicos. Nós vamos estudar no segundo ponto a luz ilumina lugares em trevas, também com seus 3 subtópicos. E no terceiro ponto nós vamos estudar discípulos que influenciam, sendo sal e sendo luz, influenciam o mundo. Então nós vamos estar estudando esta lição maravilhosa e eu convido você, não saia daí, continue conosco, teremos uma aula muito rica, muito dinâmica, abençoada por Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição.
O primeiro ponto diz assim: o sal tempera e conserva. E vamos agora para a definição. É importante dizer que o sal é uma necessidade fundamental da vida e tem sido usado desde os tempos antigos em muitas culturas como tempero, conservante, componente de ofertas cerimoniais e como unidade de troca. Veja que os hebreus, tanto durante o período do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, certamente não foram uma exceção. Agora, vejamos a importância do sal. Qual a importância do sal? Meus irmãos, não podemos negar que o sal não somente preserva o alimento, mas concede-lhe sabor. Daí o motivo de Jó falar: comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Jó capítulo 6 e versículo 6. Esse texto deixa claro que ninguém deseja comer uma comida sem sabor. Assim, uma pitadinha de sal como condimento pode ser bom, pois a comida insípida é tão repulsiva que causa até náusea. O sal é condimento e dá sabor. Uma comida insossa é intragável. O sal tem o papel de dar sabor aos alimentos, torna o alimento apetitoso, agradável ao paladar. Outra coisa, meus queridos irmãos, o sal provoca sede. O sal tem a capacidade de provocar sede, você sabia disso? Vivemos num mundo caído, onde as pessoas não têm sede pelas coisas espirituais. A presença da igreja no mundo provoca esse interesse pelas coisas de Deus. A igreja, como sal, se insere e se infiltra e assim provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável de se viver. A igreja é o grande freio moral desse mundo. Veja também que o sal é útil. É importante dizer também que o sal, para ser útil, precisa conservar sua salinidade. John Stott afirma corretamente que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Não obstante, pode ser contaminado por impurezas, tornando-se então inútil e até mesmo perigoso. O que perdeu a sua propriedade de salgar não serve nem mesmo para adubo. É óbvio que a salinidade do cristão é o seu caráter transformado pela graça, conforme descrito nas bem-aventuranças. Segue-se que, se os cristãos forem assimilados pelo mundo em vez de influenciarem o mundo, certamente perderão completamente sua utilidade. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para o nosso terceiro item, o cristão como sal. Veja, meus irmãos, que na metáfora que Cristo faz, comparando o cristão com o sal, ele mostra que cada discípulo tem uma vida que dá sabor e que pode preservar. É preciso entender que esse mundo dominado pela natureza carnal, pecaminosa, irá cada vez mais de mal a pior. Desde o momento em que a carne começou a reinar, a situação do homem sem Deus é o caminho da podridão. Veja Gênesis capítulo 6 e versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Diz o versículo de número 5, que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Veja, meus irmãos, o versículo de número 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver
como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Mas, meus irmãos, porque Cristo usou o sal como figura, o sal da terra, ele obviamente está se referindo à sua igreja. Sua representante na terra é a igreja. Ela só faz sentido aqui, e quando for retirada daqui, a terra ficará entregue à tribulação. Se tivermos que ser sal, tem que ser aqui, agora. Depois, não será possível. Você já comeu algo sem tempero? Se sim, acredito que não gostou. Uma comida sem tempero não tem gosto, fica algo difícil de engolir. Assim é a vida do cristão. Ele deve ser sal da terra. Isso é, produzir um tempero nesse mundo aonde a corrupção, a cobiça, o pecado impera. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você agora para irmos para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição diz assim: a luz ilumina lugares em trevas. E eu convido você a continuar conosco. Já estudamos no primeiro ponto da nossa lição sobre a figura do sal, e agora nós vamos estudar uma outra metáfora que Jesus utiliza sobre a luz que ilumina nas trevas. Então não saia daí, continue conosco, a lição está maravilhosa. Você sabia que luz na Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações? De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus, isto é luz. A verdadeira felicidade, isto é luz. A justiça, a bondade, as bênçãos da salvação e etc. Eu vou deixar aí na sua tela textos bíblicos que falam sobre a luz, como Salmos capítulo 27, 36, 97, Isaías capítulo 9, também capítulo 60, Mateus capítulo 6, também Lucas capítulo 1, Efésios capítulo 5. A Bíblia declara que Deus é luz. Cristo é a manifestação plena dessa luz. Por isso, o próprio Jesus Cristo se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida nos redimidos. Veja isso, irmãos, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Daí vem a declaração de Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Isso significa que os cristãos não são luz em si mesmos. Na verdade, eles são luz no Senhor. Veja que eles não são a fonte da luz, mas são transmissores da luz. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo de número 12. Perceba que ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos são também a luz do mundo por causa de sua conexão com ele. Um exemplo disso, irmãos, é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é quem possui a luz, mas a Lua brilha porque reflete a luz do Sol. Os cristãos são luz porque refletem a verdadeira luz do mundo. Então, ao dizer aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são instrumentos que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo, diante do mundo que está em trevas. Agora, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a luz não pode ser escondida. Jesus não apenas diz aos crentes: vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma com que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja visível a todos. Além disso, Jesus também disse que não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Veja Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Veja isso, queridos irmãos, o que Jesus aqui está afirmando. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar
apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Agora, veja a aplicação que Jesus faz à metáfora. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é a de iluminar todo o ambiente, a função do cristão como luz do mundo é brilhar essa luz diante dos homens para que eles vejam suas boas obras. Mas neste ponto há uma verdade fundamental que deve ser compreendida. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens jamais podem significar honra e glória para si mesmos. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para nós estudarmos o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição diz assim: discípulos que influenciam. Primeiro tópico, sendo sal da terra. Segundo tópico, sendo luz. Sendo sal da terra. Ser sal em meio a uma geração que carece de respostas e que anda tateando é a principal missão de um cristão. As donas de casa sabem que temperar um alimento exige dosagem adequada dos ingredientes. Nossa presença nos mais diversos setores da sociedade promove conservação e acrescenta um sabor. Cada um, seja como estudante, profissional, dono de casa, é agente de conservação por onde quer que passe. Por isso, não devemos minimizar a importância que cada um tem. O lugar estratégico onde Deus nos coloca precisa de sal. Deus se importa com a vida daqueles que não o conhecem. Portanto, no olhar muitas vezes representam o que as pessoas à nossa volta precisam. Nosso mundo carece de referências. Cada um de nós, por menos que tenha, possui muito mais do que qualquer um que não conheça Jesus Cristo ainda. Segundo, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, ou na universidade, ou no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como o Senhor na luz está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é luz. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos concluindo mais uma aula. Não deixe de ativar o sininho de notificações. Não deixe de comentar ou compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, irmãos e professores aí na sua escola bíblica dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe sempre.